que precisamos falar sobre a febre amarela? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, 3 recadinhos rápidos da paróquia. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. Às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naruhodo está dando espaço para divulgar os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres, mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis? No Baseado em Fatos Surreais é assim: uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br, SoundCloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naruhodo, por esse espaço. Altair, hoje é uma pergunta de utilidade pública. Isso, também enviada por um ouvinte, né? Na verdade, um ouvinte mandou uma pergunta aqui, que é uma derivada dessa pergunta principal, e que a gente vai usar como gancho para falar sobre um assunto que está circulando nas conversas das pessoas, Isso, né, Altair? E é atual, na verdade faz parte da história do Brasil, esse assunto, essa doença. E além de falar sobre a questão da febre amarela, vamos também discutir a importância dela para a própria história do Brasil. Certo. E quando uma coisa cai na conversa das pessoas, né, Altair, também começam a surgir muitas bobagens. Exato, vamos falar sobre isso. E essas bobagens também se repetem historicamente. Tá, então vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero ler aqui qual foi a pergunta que deu o gancho pra gente fazer esse episódio, Altair. Isso aí. A pergunta foi enviada pelo Edson Moraes, que é especialista em SEO. Né? O que é isso? SEO é Search Engine Optimization. Ah, então, legal, legal. É um cara que trabalha tecnicamente com otimização de mecanismos de busca. Ah, interessantíssimo. Tá? Para que um conteúdo, um site seja facilmente encontrado pelas pessoas. Muito bom. Porque, na verdade, todos os conteúdos disputam espaço nos resultados de um buscador, né? Dos resultados do Google, principalmente, né? Então existem essas pessoas que trabalham para que o seu conteúdo ganhe mais destaque do que os outros. Ah, interessante. Interessante. É uma profissão nova. Nesse sentido, estamos produzindo conteúdo para que ele seja publicizado e ganhe relevância também. Exatamente. Então, Verdade. é uma profissão relativamente recente, assim, né? Mas que já tem especialistas. Ele é especialista em SEO e em marketing de conteúdo, né? São duas coisas muito interligadas entre si. Muito legal. Ele é de São Paulo, capital, pelo que a gente viu aqui no perfil dele, né? Porque ele mandou pelo Twitter, Altair. A pergunta dele foi assim: dúvida marota para o Naruhodo Podcast. Animais domésticos também estão vulneráveis à febre amarela? Né? Vamos começar pelo começo, né, Altair? Isso. E deixar a pergunta dele pro final. Exato. Né? Vamos usar isso como gancho, fazer um grande preâmbulo, mas vamos responder a pergunta no de final. De utilidade pública, esse preâmbulo, né? Claro. Altair, é o seguinte: segundo dados nacionais do Ministério da Saúde, 777 casos de febre amarela e 261 mortes pela doença foram confirmadas no período de julho de 2016
e junho de 2017. E aí diz aqui o nexo, da onde eu retirei esse preâmbulo. A crise arrefeceu com o fim da época das chuvas e foram confirmados entre julho e janeiro de 2018 11 casos em humanos e 4 mortes pela doença. Mas há temor de que as contaminações se acelerem com a mudança das condições climáticas. O período de dezembro a maio é aquele em que os surtos costumam ocorrer. O acompanhamento da Secretaria de Saúde de São Paulo aponta que houve entre o início de 2017 e o início de 2018 58 casos confirmados e 19 mortes humanas apenas no estado. Essa propagação ainda não configura epidemia, mas é grande o suficiente para se afirmar que há um surto de febre amarela nas regiões afetadas. Altair, esses são números que preocupam? Preocupam cientistas, preocupam profissionais de saúde e deviam preocupar também o Estado? Sim. Sim, porque, na verdade, a febre amarela ela faz parte da história do Brasil. Certo. Assim, desde mais de 300 anos da história do Brasil se tem notícias de surtos e epidemias de febre amarela. Certo. De fato, a febre amarela acompanhou a história não só do Brasil, como da América, como um todo. Então, apesar disso ser algo, entre aspas, preocupante, não é novo. Certo. Não é novo. Só que as pessoas têm um pouco de memória curta e por isso que é interessante falar que, na verdade, esses surtos de febre amarela, eles têm origem, primeiro, em desinformação, segundo, em uma certa preguiça das pessoas, porque elas subestimam o risco quando ele não é presente. Sim. Né? Sendo que o risco é sempre constante, mas quando você não presta atenção... Por exemplo, você está num ambiente e você é suscetível a uma certa doença. O fato de você não fazer nada para prevenir, estocasticamente, ou seja, ao longo do tempo, vai acumulando essa chance. Certo. Até que você tem um surto. E aí você faz uma série de coisas, entre aspas, resolve, mitiga os casos, e as pessoas param de se preocupar de novo. Ou seja, em outras palavras, como a probabilidade no começo é pequena, as pessoas são negligentes. Isso. E aí esse que era pequeno fica grande. Vai aumentando com o tempo a probabilidade, porque você não faz nada. A probabilidade de uma doença é cumulativa, porque os fatores condicionantes vão se acumulando. E aí tem um surto. Aí você fica desesperado, resolve, e aí cai de novo. Fica negligente de novo. E aí fica um tempo sem, mas depois volta. Lembra um pouco a história do Brasil, não lembra? Para várias coisas. E então, não, como não? Pois é. Reflete muito o jeito como as pessoas pensam. Mas eu queria falar um pouco da febre amarela, mostrando, na verdade, porque as pessoas colocam no mesmo saco, né? Várias doenças de mosquito no mesmo saco. É interessante discriminar um pouco sobre elas, discriminar, né, essas doenças diferentes. Gostaria de recomendar, para quem tiver interesse, ouça agora ou ouça depois desse episódio, o Naruhodo 32, que é sobre a chikungunya. Exato. Né? Que também é uma doença que está presente, ela não aparece tanto nas notícias, mas está aí. A prevalência está aumentando de chikungunya junto com a febre amarela. Porque não é porque não está no noticiário que a doença sumiu, né? Exato, então. Porque o noticiário, o agenda setting, escolhe o que quer falar. Escolhe o que está pegando, o que está no hype, né? Doença não escolhe ser do hype ou não. Ela aproveita e se espalha. Então, falando de uma forma um pouquinho mais técnica, você tem um grupo de doenças que são chamadas de febres hemorrágicas virais. Certo. Então são doenças que geram febre hemorrágica e causadas por vírus. Tem vários tipos de doença que são febres hemorrágicas virais. Por exemplo, o ebola é um tipo, a febre hemorrágica do Congo é um tipo, a dengue é um tipo, a febre amarela. Tá? Zika e chikungunya não são bem febres hemorrágicas, mas tem o mesmo vetor, que é o mosquito, né? É o mesmo tipo de mosquito. É o mesmo mosquito, Altair, que transmite o vírus de todas essas doenças aí? Ebola não. Apesar de ser uma febre hemorrágica, o vetor não é por mosquito. Febre hemorrágica do Congo, sim. Dengue, febre amarela, zika e chikungunya tem o mesmo vetor. Mas mosquito. O mosquito. Mas não necessariamente a mesma espécie de mosquito. Então, na América, sim. É? Então, no caso da febre amarela, especificamente, tem 3 espécies que podem transmitir. Certo. Né? Que é o Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue e da chikungunya. O mais famoso? O da zika. Né? O Aedes albopictus, que é uma outra espécie. E uma outra espécie chamada Ameagogus. Ameagogus. É uma outra espécie. Essa última espécie ela parece nome de inimigo do Harry Potter. Então, é que ramea é sangue, né? Então ele se alimenta de sangue e tal. Sim. E essa última espécie ela é mais presente na floresta, né? Elas são mais espécies florestais. Os vírus, né, que causam essas doenças são chamados flavovírus, todo um grupo de vírus diferentes, baseados em RNA, são pedacinhos de RNA.
E todas essas doenças são causadas por esses mosquitos que vivem ou na floresta ou em ambientes mistos, como o Aedes, que se adaptou bem a um ambiente urbano. O Aedes aegypti, ele é bem urbano. O Aedes albopictus, ele é mais intermediário, ele vive nos dois. E a outra espécie vive mais na floresta. Tá? Mas os três transmitem a febre amarela, no caso. Né? Como que funciona a febre amarela? Né? Então, ela é uma febre hemorrágica quando você é picado. Né? Então, já quero começar desmistificando uma coisa. A febre amarela ela é presente em humanos e símios. Tá? Então, vários tipos de macaco podem ter febre amarela. Macaco prego, bugio, sagui, não tenho certeza, mas é provável também. Então, quando você tem um surto na floresta de febre amarela, ele ataca os macacos, né? Eles ficam doentes. Eles ficam doentes, morrem eventualmente. Eles não ficam só portadores do vírus, eles ficam doentes. Não, eles ficam doentes e morrem. E estabelecem imunidade também. Assim como a gente estabelece, eles também. Perfeito. Né? E aí quando você tem um surto no macaco, é um sinal de que a população desses vírus está aumentando, então a vigilância epidemiológica, a gente tem que fazer mais campanhas de vacinação e prevenção, controle dos mosquitos. Então, na verdade, os macacos, eles servem como um auxílio. Eles mostram como está a dinâmica dos vírus no ambiente, na floresta. Certo. E aí você tem uma predição de alguns meses ou até um ano antes de você ter um surto. Você está dizendo que um surto geralmente inicia na floresta. Então inicia lá. Na selva. Isso, inicia lá. Por isso que tem alguns lugares em que a vacinação contra a febre amarela ela é obrigatória. Exato. É isso? Isso. Obrigatória de uma maneira permanente, inclusive. Né? Alguns lugares, por exemplo, a última vez que eu tomei a vacina de febre amarela, ou a única talvez, não foi a única, mas a última vez foi há poucos anos para eu viajar para o Pará. Né? Isso, que é uma região endêmica. Para viajar para o Pará é meio que obrigatório você estar com a vacina válida. Isso, porque é uma região endêmica, sempre tem casos. E o mesmo vale para a América Central, etc. Isso, vale para a região norte e uma parte da região centro-oeste. Então, certo. Goiás, Mato Grosso do Sul e tal, você tem que tomar a vacina mesmo, porque tem as populações de macaco e os vírus, os arbovírus continuam ali. E eu tomei a vacina há menos de 3 anos, por exemplo, eu estou imunizado. Você está imunizado pela vida toda. Certo. Pela vida toda. Isso. Ok. O que é muito bom. Muito bom. Né? O que é muito bom. Então, seria bom se todo mundo se vacinasse, né? Sim, até porque a gente está sofrendo aí uma falta da vacina, né? Isso. Então, mas por que acontece a falta da vacina? Não é negligência do governo. A vigilância epidemiológica no Brasil é uma das mais eficientes do mundo no que diz respeito a doenças tropicais. De fato, eles têm biólogos que trabalham no mato, ficam monitorando. Eles conversam, por exemplo, com outros pesquisadores na América Central para ver. Eles conseguem saber com mais ou menos um ano de antecedência que arbovírus estão mais presentes. Então, eles sabem, de um ano para o outro, o que vai ser mais provável de ter uma epidemia, não, um aumento de casos. Ou dengue, tem anos que é zika, tem anos que é chikungunya. Certo. Então, esse ano, por exemplo, por conta dos trabalhos que foram feitos em Honduras, na América Central, esse ano vai ter uma menor quantidade de casos de dengue e uma maior quantidade de casos de chikungunya. Já essa predição. Já pela própria dinâmica populacional dos vírus e tal. Certo. Né? Já se sabe. Então já se sabia desse surto da febre amarela? Já se sabia pelo monitoramento dos macacos. E por que está faltando vacina? Porque as pessoas não tomaram na época que tinham que tomar. E aí todo mundo quer ir de uma vez. Entendi. Então, assim, a vacina ela tem um prazo de validade. Eu não vou fazer 1 zilhão de vacinas sendo que vai estragar. Certo. Então, eles mantêm um controle de estoque constante e fazem as campanhas, controle o mosquito e tal. E aí vem uma grande asneira que as pessoas fazem. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem casos disso que aconteceu, não é só em São Paulo. Por exemplo, na região da Cantareira, da Serra da Cantareira, lá, tem muito bugio. As pessoas começaram a matar os bugios. Matar os macacos. Porque achava que o macaco transmitia a doença. Quem transmite não é o macaco, é o mosquito. Claro. Matar o macaco não vai É a mesma coisa que você tá na sua casa e matar o seu vizinho, porque ele pode transmitir a doença pra você, sendo que é o mosquito que você tinha que combater, né? Certo. É uma atitude totalmente idiota mesmo, de pessoas que realmente não entendem o funcionamento das doenças, sabe? E na verdade colocam a culpa desse surto, ao invés de falar sobre a parte delas nisso, tentam colocar num outro. E coitado do macaco, né? Típico do ser humano, né? É, muito típico. Colocar a culpa no outro. É uma droga. Você tomou a vacina, vamos todo mundo tomar a vacina amanhã, a vacina do negócio do macaco amarelo, do macaco da gripe, do macaco aí. É a vacina do macaco agora que estão dando, e eu só não entendo se o macaco que tá com febre, por que eles não dão um remédio pro macaco em vez de dar pra gente, né? Vai entender. Não é melhor curar o macaco e a gente fica livre disso?
Mas todo mundo tá indo tomar. Eu vi umas filas grandes no posto, não sabia o que era, não. E, minha filha, não sei. Eu nunca vi macaco por aqui, mas é melhor a gente tomar. Matar o macaco não adianta nada. É pior, porque você não vai ter uma predição de quando pode ter outro surto. Porque a população de símios, como você falou, ajuda a entender a dinâmica. Isso, e monitorar. Então, não mate o macaco, não enche o saco do macaco, deixe ele em paz, primeira coisa. Segunda coisa, como o governo, né, a vigilância epidemiológica mantém um estoque, quando tem esses surtos, aparece na mídia, todo mundo quer, é claro que não vai dar conta. E a produção, para você ter uma ideia, a vacina da febre amarela é uma das mais antigas que existe. Então, o vírus da febre amarela ele foi isolado em 1927. Certo. Ele é um dos mais antigos, ele foi um dos primeiros vírus isolados de doenças, foi o da febre amarela. A vacina da febre amarela ela é muito, muito antiga mesmo. Por isso que a produção dela é relativamente rápida, né? Eles conseguem repor o estoque rapidamente e ela é barata. Né? O problema é que ela sempre esteve disponível, só que as pessoas são negligentes, tanto no controle do mosquito quanto na sua própria vacinação. Né? E pelos estudos epidemiológicos, se você consegue vacinar 80% da população, você minimiza a chance de um surto. Certo. Porque você só vai ser contaminado e sofrer com a febre amarela se você não tiver sido imunizado anteriormente. Então, se você já tomou a vacina e está imunizado, mesmo que você seja picado pelo mosquito com o vírus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, esse é o grande problema. Sim. Né? Aí eu gostaria de falar da doença em si, como que funciona a febre amarela. Isso, porque tem uma origem. A origem dela não é aqui. Isso. Como é que chegou no Brasil? Então, como é que chegou em São Paulo? Vamos falar das origens. Então, começou na África. Boa parte dos arbovírus começaram na África, né? Certo. Principalmente centro-sul da África, né? A região central ali, tem boa parte desses arbovírus até hoje. Então tem surtos de febre amarela, enfim, vira e mexe lá. Como que, pensando na história relativamente recente... Como é que esse vírus cruza o oceano? Então, inicialmente foi no século XVI, com o período escravocrata. Então, sobretudo na América do Norte. Começou na América do Norte. Navios com escravos... E o mosquito... Da África para a América do Norte carregavam também os mosquitos. Isso, e aí vai espalhando, né? Porque não é carregar africanos com o vírus. Exato. Isso não faz a menor diferença. Certo? O que faz a diferença é o mosquito. Um mosquito picar um ser humano que já tem o vírus, ele também se torna portador do vírus? O mosquito, sim. Sim. Então, o problema é o mosquito. Quem transmite é o mosquito. É o mosquito. Então você tem 3 formas de transmissão da febre, de todos esses arbovírus, né? O primeiro é a transmissão na floresta. Então você vai até a floresta, um mosquito picou o macaco, pica você e você fica doente. Certo. Essa é a transmissão mais rara, mas acontece. A segunda transmissão é chamada transmissão intermediária, que é o mosquito no mato picou o macaco, aí ele vem até a cidade e pica uma pessoa. Certo. E a terceira, que é o que configura de fato o surto ou a epidemia, é quando uma pessoa passa para outra na cidade. Na verdade, o que se quer impedir é esse terceiro caso, que é o que acontece com a dengue. A dengue já chegou, tem surtos... Quando você diz uma pessoa passa para outra, como ela passa para outra? Com o mosquito. O mosquito pica você... Através do mosquito também, certo? Quer dizer, sempre vai ter que ter o mosquito. Sempre. O mosquito é o vetor. Isso, ok. Né? Então, só para esclarecer isso para todo mundo. Isso. Né? Não adianta matar o seu vizinho também. E nem o macaco. E nem o macaco. Então assim, vamos lá. Então lá atrás eles trouxeram os mosquitos nos navios de escravos, né, para a América do Norte. Isso. Então, dando algumas datas para ter uma certa ideia, na América Central, os primeiros registros foram entre 1793 e 1822. O que acontece? Os navios chegam e os mosquitos, eles não vão muito longe, né? Então, tinham-se surtos recorrentes de febre amarela em todas as cidades portuárias. Sim. Né? O primeiro grande surto... Onde os navios atracavam. Era por ali. Então, o primeiro grande surto nos Estados Unidos foi na Filadélfia, né? Em que 5% da população morreu de febre amarela. 5%? 5% morreu, assim, numa tacada só. Altíssimo isso. Aí que começou o monitoramento e tal. Pelo estudo genético do vírus, se sabe que esse vírus existe na natureza há pelo menos 3 mil anos, na África. Né? Então ele é bem antigo. 5% a cada 100 pessoas... A cada 100 pessoas... Morre 5 pessoas. De febre amarela. Então, 5 morrem. Mas imagine quantas foram infectadas. Né? Então, foi uma quantidade bem grande. Boa parte da população sofreu com isso. Né? Os holandeses também traziam escravos. Então, os holandeses trouxeram para a América Central. Então, a América Central sofreu endemicamente, até hoje, com muitos surtos de febre amarela. E aí foi descendo. Né? No Brasil, especificamente, começou no século XVIII,
né? Também com os escravos e tal. Na verdade, é mais antigo. A primeira infecção, a primeira notícia assim, de que se teve febre amarela foi em 1685. Foi o primeiro caso, assim, não foi um surto, mas foi um caso. Em Pernambuco, em Olinda, em Pernambuco. Tá. E aí teve esse caso, foi registrado e passou. Aí teve um surto mais sério em 1849, 200 anos depois. Sim, né? no século XIX. Isso, mas aí veio como epidemia. Tá. Veio como uma epidemia séria, né? Essa epidemia, depois, 1849, depois em 1889, teve outra, inclusive na região de Campinas, em que 3% da população morreu. 3%? Em Campinas. Caramba. Né? E... Agora, você é sabido, é conhecido porque assim, a gente tem escravos no Brasil vindo da África desde o século XVI. Né? E é sabido por que foi só no século XIX que houve os surtos? Então, assim? pode ter tido um surto anterior. Na verdade, não registrado. Não registrado. Por quê? Qual que é a principal causa? Os sintomas básicos da febre amarela inicial são muito parecidos com várias outras doenças. Ah, entendi. Então fica difícil pegar. Né? Então, por exemplo, os sintomas básicos, imagina que você foi picado pelo mosquito hoje, de 3 a 6 dias depois você começa a desenvolver os sintomas. Certo. Que são febre intermediária, entre 37 e 39 graus, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na parte de baixo das costas, como se fosse uma dor no rim, né? Vômito e prostração ou fadiga. Isso ou seja, muito parecido com qualquer virose. Inclusive dengue, muito parecido. Inclusive... Até algumas gripes, né? Isso, gripe forte. Gripe, né? Pode ser uma gripe forte. É muito parecido com outras doenças, então é difícil de separar. Sim. Mesmo agora, por exemplo, se você vai no centro de referência em São Paulo, que é o Emílio Ribas, se chega uma pessoa com suspeita de febre amarela, eles têm que fazer um exame para mapear o RNA do vírus para saber se é febre amarela. Certo. Usando um método chamado PCR e um método mais elaborado chamado ELISA. E leva alguns dias para você descobrir. Certo. Então, eu já ouvi isso na internet. Eles não querem divulgar se são casos mesmo de febre amarela para não gerar alarde. Não, é porque demora. Certo. Você tem que reproduzir o vírus e demora para... Eu me lembro que da dengue é rápido, né? Da dengue hoje em dia... A dengue hoje é rápido. É mais rápido. Métodos rápidos. Isso. Assim. Só que todos os vírus são do mesmo grupo, então eles são muito parecidos. Então leva um tempo até você... E cada doença é um teste. É um teste diferente. E leva algum tempo. Então... E você tem os casos que são suspeitos, os que são de fato a doença, então leva um tempo até ter certeza e ser divulgado. Certo. Leva pelo menos uma semana, né? Então... Provavelmente você teve surtos de febre amarela por muito tempo no Brasil, só que esses registrados são os maiores. Certo. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em relação à febre amarela, por exemplo, imagina que você teve um surto de febre amarela com 100 casos. Provavelmente o número de pessoas infectadas que não sabiam que tinham era 100 vezes maior. 100 vezes? Então, provavelmente 10 mil pessoas foram afetadas. Infectadas. Isso. E apenas 100 foram registradas. Registradas. Então, por isso que preocupa a vigilância epidemiológica. Porque você vê alguns casos, provavelmente o número de pessoas infectadas é muito maior. Né? Então, em 1849 você teve um surto, né, da região de Campinas, que foi identificado pelo Adolfo Lutz, né, que fez um trabalho sobre isso. Ele identificou que 3% da população morreu. E 3/4 da população de Campinas se mudaram por conta da doença. Então gerou um crescimento das cidades em torno de Campinas por causa da febre amarela. Né? É muito interessante. Campinas está aqui do lado de São Paulo, né, Altair? Quer dizer, não é uma cidade exclusivamente agrária. Não é. É quase um centro urbano. Sim, e era mesmo. Era grande já na época. Né? Com um potencial de infecção desses, Altair, a seriedade que isso representa, como é que essa vacinação não é tão popular quanto a vacinação de poliomielite, por exemplo? Vamos dar algumas evidências históricas para isso. Para mostrar, entre aspas, a negligência. Assim. Não é que as pessoas são negligentes, mas o comportamento delas frente ao comportamento de outras pessoas, que é negligente, torna o comportamento delas mais negligente. Tá? Volto de novo a falar sobre um fenômeno, né, psicológico, que é o efeito de Yerkes-Dodson, que a gente falou no episódio sobre medo de avião. Né? O efeito de Yerkes-Dodson é o seguinte, é um gráfico com uma distribuição normal, né, uma distribuição de sino, que mostra o seguinte: quando o seu grau de motivação é baixo, você tende a agir, né, frente a um problema com uma baixa capacidade cognitiva. Então, se você é pouco motivado, você age de forma estereotipada. Que é mais ou menos aquela coisa, ele está fazendo daquele jeito, vou ficar assim também. Né? Você tende a se conformar à norma. Porque você é pouco requerido,
Então, tá bom. A ideia é que as coisas têm que oferecer algum risco para você. Certo. Coisas que te oferecem um certo risco, né, de perda, alguma coisa, aumenta o seu nível de motivação e aumenta o seu nível de cognição frente à resolução do problema. Então, você tem comportamentos mais adaptados, tá? E isso tem até um ponto normal, tem um ponto ideal. Sim. Então tem um nível ideal de excitação em relação à sua capacidade cognitiva. Quando o seu nível de excitação se torna muito alto, você volta a agir de forma estereotipada. Então, por exemplo, se você está num terremoto, provavelmente, independente do seu QI e tal, você não vai agir de forma coerente. Você vai agir de forma estereotipada, provavelmente errada. Certo. Então, tem vários casos Por disso. exemplo, sair correndo. Em vez de... Ou, por exemplo, sair correndo para um lugar que é totalmente inadequado para você estar no sim, caso de um terremoto. Sim. Por isso que você tem que treinar as pessoas. Um exemplo é o próprio avião. As pessoas nem dão bola porque As instruções de segurança. No caso de um pouso forçado. É uma das coisas que as pessoas acham que é besta falar disso, que é dito agora em todo o avião, que é o seguinte, as portas de emergência estão localizadas lá dentro do avião. Lembre-se que a porta mais próxima de você pode estar atrás de você. Isso não é trivial numa situação de estresse extremo. Quando você está em estresse, a sua tendência é ir para frente. Claro. Não é lembrar que tem atrás, às vezes é mais perto. E as pessoas se jogam no fogo, se matam por causa disso. Entendeu? Então, isso se aplica muito à vacinação. Então, por exemplo, uma outra coisa histórica interessante. Em 1904, né, isso estudando na escola, você teve uma revolta chamada Revolta da Vacina, em 1904. Né? Assim, eu não vou justificar a legalidade dessa ação, né, mas foi idealizada pelo Oswaldo Cruz, porque ele queria combater o surto de varíola. Né? E as pessoas tinham certas expectativas na cabeça delas que a vacina, por exemplo, fazia mal, que a vacina, na verdade, tornava as pessoas doidas. As pessoas criavam tanta história, sabe? O rádio peão corria tanto, que eles achavam que, no caso das mulheres, a vacina tinha que ser injetada na genitália delas. Meu Deus. Vai criando umas histórias, sabe, história de WhatsApp? No WhatsApp da época tinha isso, corria isso. Então não deixe o vacinador entrar na sua casa porque ele vai querer ver as mulheres peladas, sabe? Tinha todo tipo de bobagem. E as pessoas resistiam a tomar a vacina e a varíola virou um surto. Aí o Oswaldo Cruz chegou com um exército. Mano, eu vou invadir todas as casas e vacinar à força. E ele fez isso, né? Gerou uma revolta popular mesmo. As pessoas quebraram tudo na rua, gerou uma reação bizarra. Não precisaria fazer isso, mas foi feito e conteve o surto de varíola. Não estou dizendo que deve ser feito isso hoje, tá? Mas mostra os efeitos de X-Dodson. As pessoas têm uma tendência a subestimar o risco basal que elas estão expostas. Então, uma das causas do crescimento, né, desse surto de febre amarela, que é presente na nossa história desde sempre, é a negligência e desinformação das pessoas. Se 80% da população tomasse a vacina, pronto, já estaria imunizado, não teria problema, né? Temos pessoas na população, que é muito raro, deixe claro, muito raro, tem grupos de pessoas que não podem tomar essa vacina. Então, elas seriam não imunizadas. Se a maior parte da população for imunizada, na hora que um mosquito picar essa pessoa e por exemplo, pegar o vírus de uma pessoa que já está imunizada, ela não transmite. Sim, claro. Provavelmente não transmite. Mas, se você tiver uma fração das pessoas que não é imunizada, pode passar para as pessoas que não podem tomar a vacina. Então, se todo mundo tomar a vacina, você protege, inclusive, as pessoas que não podem tomar. Né? Quem são as pessoas que não podem tomar, Thaís? Então, pessoas com HIV ou doenças que comprometem o sistema imunológico, um grupo. Crianças menores de 9 meses, muito pequenininhas. A menos em caso de epidemia, você pode dar, mas para minimizar o risco. Certo. Mulheres grávidas, né? E pessoas que têm uma alergia severa à proteína do ovo. Porque você usa o ovo como forma de reproduzir o vírus para fazer o extrato que dá origem à vacina. Certo. Tá? Para quem não sabe, de forma bem simples, a vacina para a febre amarela é baseada num vírus atenuado. Então você injeta o vírus num ovo, cultiva o ovo por um tempo, e aí você tira um extrato, né, da substância dentro do ovo, e você processa, purifica essa substância e dá origem à vacina. Perfeito. Então, e o vírus ele é mais fraco, né? Ele não é tão forte. Se você não faz parte de um desses grupos, não há desculpa nenhuma para não se vacinar. Isso. Aí, e se você não se vacinar, você está colaborando para a disseminação da doença. E expondo as outras pessoas ao risco, além de você mesmo. Isso. Né? Independente do seu credo,
do seu... Da sua religião... Do que quer que você acredite. Se você não faz parte de um desses grupos e não toma vacina, criança, adulto, homem, mulher, você está colaborando para a disseminação dessa doença. Né? Acho que é importante deixar isso claro, né? Isso é uma coisa do ponto de vista individual. Você tem uma coisa que é até tão eficiente quanto do ponto de vista coletivo, que é o controle do mosquito. Né? Então, em 2002, você teve uma forte campanha do governo na época para a redução da população do mosquito. Certo. E aí o número de infectados diminuiu drasticamente também. Então, sempre são essas duas ações, né? A individual e a coletiva. De um lado, você se vacinar individualmente, e de outro... o senso de comunidade para reduzir a população do mosquito. Mas é que tomar vacina é muito simples, né, Altair? É mais muito fácil. Simples, é assim. mais fácil. E de novo, eu sei que você, né, deu a opinião de que aí o Estado tem menos culpa no cartório aí do que as pessoas, assim. A meu ver, o Estado foi negligente também. Não, sim, ele é. Porque o Estado é bastante competente, né, para cobrar IPVA e multas das pessoas, por exemplo, alternando meses com o final da placa. Né? E a vacinação da febre amarela pode ser permanente também, de acordo com o ano em que nasceu, o final do ano em que nasceu, e assim, né? Janeiro, se você faz aniversário no dia tal e tal e não tomou, é a mês de tomar. Sim, né? não. Antes de chegar numa situação dessas, né? Sim. Óbvio que quando a gente chega numa situação dessas, de total desespero, né? E próximo a uma epidemia, aí vai faltar vacina. Porque não tem como. Aí Elas vai têm faltar vacina. Eu nunca ouvi falar de faltar vacina de poliomielite. Né? Então, mas por quê? Porque de alguma forma, né, o governo atuou de maneira mais eficiente e as pessoas foram convencidas talvez de uma maneira mais eficiente também. É que você é obrigado. Assim, virou... Eu não lembro se ainda é válido, mas tinha uma lei. Você tinha que vacinar seu filho. Eu acho que essa lei caiu, não tenho certeza. Mas você tinha que vacinar. Não tem escolha, não importa. E de novo, você não pode Funcionou bem, né? Porque... Mas você não pode cair no erro do Oswaldo Cruz, entendeu? De vacinar à força, não faz sentido. A ideia é, de fato, você mostrar os mecanismos. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas têm. Eu prefiro que caia primeiro o voto obrigatório do que a vacina obrigatória, sabe assim? Tudo bem, mas as pessoas têm muita crença, assim, uma crença infundada, de que, se eu tomar vacina, eu posso ter efeito adverso. É verdade, você pode ter efeito adverso, né? Qualquer coisa que você coma, você pode ter um efeito adverso. Mas a probabilidade, né? Isso. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a probabilidade, dado que a vacina da febre amarela é uma das mais antigas e mais verificada a eficácia já, a probabilidade de você tomar a vacina e ter um efeito adverso é 1 em 4 milhões. Vamos repetir, Altair. Qual a chance de você ter um efeito adverso tomando a vacina da febre amarela? 1 em 4 bilhões. 1 em 4 milhões. Isso, vamos comparar com outras coisas. Tá. Por exemplo, em São Paulo. Não importa o local de São Paulo que você more, a probabilidade de você sair na rua e, por acaso, ser atingido por uma bala perdida é 1 em 300 mil. 1 em 300 mil. Né? Ou seja, ela é 1000 vezes maior, pelo menos 1000 vezes maior, né? Algo assim, nessa dimensão. Né? É 1000 vezes mais fácil você tomar um tiro de bala perdida, né, do que um efeito ter adverso. Efeito adverso na vacina da febre amarela. Então, e aí vem um complicador que aí o capítulo da chikungunya ajuda a complementar. Do mesmo jeito que a dengue, a chikungunya, a febre amarela e a zika, elas não têm tratamento. Uma vez que você está infectado, então você tem esses sintomas de 3 a 6 dias, né, febre, dor, tal, febre intermitente. Passou essa semana, os sintomas somem. Certo. Tá? E 2 dias depois, os sintomas voltam mais forte. Certo. E aí eles voltam, a febre fica mais forte, a dor nas costas fica mais forte. E aí que aparece o porquê da febre amarela. Porque é quando o vírus começa a afetar o fígado, que é o principal órgão afetado. E gera uma coisa chamada icterícia. A icterícia, a sua pele e principalmente os seus olhos começam a ficar amarelados. Sim. Então, quando o seu olho fica amarelo, né, a parte branca do olho fica amarela, é sinal de falência hepática. Sim. Que é quando o vírus está atacando de forma mais decisiva o fígado. E nessa fase, se você chega na fase 2, 50% das pessoas morrem. Então, a grande maioria das pessoas tem a fase 1, é igual a dengue, né? Tem a fase a dengue leve. Fase 1 todo mundo vai passar, dá aquela todo semaninha, mundo está infectado, provavelmente vai passar. Dá aquela semaninha e dá beleza. Aquela semaninha. Mas uma proporção das pessoas chega na fase 2, e aí é 50% de mortalidade no mínimo. Isso é loteria, assim. Você passar para fase 2. É loteria. Loteria. É loteria. Então, se você for... E aí, se você passou para fase 2, 1 em cada 2
provavelmente vai morrer de falência hepática. Isso, morre. De falência hepática e renal. O que acontece na dengue hemorrágica também. Uma porção pequena das pessoas desenvolve dengue hemorrágica e a mortalidade é maior. Né? E não tem tratamento. Não há o que se fazer. Não há o que se fazer. Se você for no hospital... Torcer, é isso? Você vai no hospital, você é hidratado, você tem que manter a hidratação, tomar anti-inflamatório, eles fazem o controle dos sintomas, mas tem que esperar seu sistema imunológico agir. Né? A vacina tem esse papel. A vacina é um vírus mais fraco, e ela meio que ensina o seu sistema imunológico. É muito parecido com um filme de Bang Bang, sabe? Que você põe aquele procurado e tem lá um bandido. Sim. É isso. Ó, se chega um emissário e diz, coloca uma plaquinha lá para os seus linfócitos. Ó, se esse cara aparecer por aí, ele é um bandido. Pegue ele. Então você tem esse aprendizado prévio. Quando você é infectado pela febre amarela, que é o vírus mais forte, o sistema imunológico já tem um controle e já consegue agir de forma mais ativa. Né? Então você não sofre muito menos ou nem sofre com os sintomas. Certo. Tá? Uma vez infectado, ele não tem tratamento. Sim. Então se você der sorte, os sintomas somem, você melhora e tudo bem. Né? Aí você está imunizado, mas não é bom correr o risco, né? Agora, por causa da falta da vacina, a solução que acaba restando para o Estado gerenciar aí, pelo menos no curtíssimo prazo, né, é parcelar a vacina. Isso, é diluir. É aumentar a diluição da vacina. Ao invés de você tomar uma dose completa, que já te imunizaria para a vida toda, né, pela baixa de estoque, eles vão diluir a vacina para te dar uma parcela dela, para que você tome mais tarde uma outra parcela e vá criando essa imunidade aos poucos. Isso, mas se você tomar essa vacina parcelada agora, né, ela tem uma validade de no mínimo 10 anos, de 8 a 10 anos. Certo. É bastante tempo. Tá. Então você espera o surto diminuir e depois toma de novo. Tá. Então é tranquilo. Quer dizer, a vacina parcelada vale a pena. Muito. Então assim, se você não tomou a vacina por negligência, né, porque não levou ou porque não lembrou, ou por ignorância, ou porque não sabia, o que quer que seja. Não é pra você se sentir mal, entendeu? Eu quero que você se sinta mal sim, tá? Tá bom. E não tomou a vacina... Sabe por que eu tô falando isso, Altair? Porque eu conheço gente que não tomou a vacina, né? Porque não deu bola pra doença, né? Porque falou assim, essa doença é mortal, mas eu não vou pegar porque eu não vou pro mato. Né? Lembra o Iax Dodson agindo, né? E aí não tomou. E agora ele tá usando outra desculpa, que é assim, tá muita fila, né? Tá dando muito trabalho de achar. Meu amigo, se você não procurou na hora que tinha que procurar, vai ter mais trabalho para encontrar sim. Sim, claro. É a demanda, né? A demanda dá o mais trabalho. Tá? Então assim, se você se esforça para assistir um seriado da Netflix, se você tem tempo para ver uma série na Netflix, você tem tempo para perder também procurando locais para vacinar. Você ficar 2 horas na fila não mata ninguém. Exatamente. Não mata ninguém. Pessoas que viajam muito, em alguns países é obrigatório tomar a vacina. Sim. Você não sai nem do Brasil se você não tiver a carteirinha. Exatamente. Se você não tiver a carteirinha. Uma coisa que seria uma ótima sugestão é pessoas que vão viajar para esses estados do Brasil que tem uma endemia de febre amarela deveriam ser obrigados a tomar. Sim. Eles recomendam, mas o cara não te barra no aeroporto. Sim. Né? No aeroporto, por exemplo, se você for para América Central, Honduras, obriga que todo brasileiro tome a vacina. E você tem que levar a carteirinha. Você não pode falar que você não... eu tomei. Você não entra, em mim. Você não entra no avião. Você não entra no avião. Sim. Vários países requerem. Vai aumentar o número de países por conta da endemia agora. Claro. Vai aumentar. E muitas vezes não está escrito no site do país, porque é muito rápido. Sim. Tome logo, peça a carteirinha internacional, que é só um papel que você grampeia no seu passaporte e carregue com você. Tá? Uma vez, vale para a vida toda. Aí, só para encerrar, para responder finalmente a pergunta do nosso amigo, né? A pergunta do Edson. Então, antes responder uma outra, que é também uma coisa que as pessoas têm como hábito, né, de pensar isso. Primeira coisa, muita gente diz que se pessoas que são alérgicas a ovo não podem tomar vacina, tá? E isso vale para pessoas que são alérgicas à lactose, né, intolerantes à lactose, porque as pessoas têm uma associação que ovo e leite está sempre junto, porque todas as preparações que a gente faz levam ovo e leite. Certo. Não, se você tem alergia e intolerância à lactose, pode tomar vacina, não tem desculpa de levar a agulhada. Tá? A febre amarela, assim como dengue, zika e tal, podem afetar animais domésticos, cachorro, gato, que é a pergunta do Edson. Isso. O vírus da febre amarela, ela ataca
um tipo de célula que é chamada célula dendrítica, que é um nome muito genérico para células de defesa. Certo. Tá? Um nome genérico para elas. Ele afeta bem uma classe de células dendríticas, que é presente nos mamíferos. Certo. Então, todos os mamíferos têm essa classe de células dendríticas. Não há evidência, segundo os artigos vistos até aqui, não há evidência de que gato e cachorro, por exemplo, sofram com efeitos da febre amarela pelo vírus. Tá. Ou seja, existe alguma característica das células dendríticas deles que não dá compatibilidade com o vírus, mesmo picado pelo mosquito. Certo. Tá? Não há evidências ainda, né? Então, parece que seu cachorro e gato, seu cachorro e gato pode ter icterícia, pode ter falência hepática, ficar com o olho amarelo, mas por razões diferentes do mosquito, da Não doença é febre do mosquito. amarela. É. Esse nome febre amarela é por causa da icterícia? É por causa da icterícia, Tá. que é a segunda fase, que é que você fica amarelo, né? Tá. Então é só macaco que sofre com febre amarela? Símios. Fora os seres humanos, são símios? Símios, até onde se sabe, com certeza os símios e alguns outros mamíferos. Felino não se tem certeza. Então, mas é muito caso isolado. Tá. Então o que se sabe com certeza é símios, incluindo a gente, que sofrem com os efeitos de febre amarela, zika, malária, todas essas doenças. E o seu animal doméstico, mesmo sendo picado, acho que ele vai ficar de boa. Tá? E ele também não vai transmitir pra você. Isso é importante. Certo. Tá? Então não mate, assim como você não é pra você matar um macaco, não mate seu cachorro e gato. Tá? É isso aí, Edson. Sua pergunta está respondida aqui no finalzinho, porque ela foi gancho para a gente falar sobre esse assunto aí que está circulando entre as pessoas e a gente achou importante fazer esse episódio de utilidade pública. Isso aí. Tá Muito certo? obrigado. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. なるほど。 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo, podcast@naruhodô.com.br. e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.